Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes da Terra Nova. Eu sou o André Ferreira, comigo tenho o Francisco Gomes e sejam bem-vindos a mais um Liberdade de Expressão, nesta semana gravado. E vamos começar então o nosso programa com os habituais pontos prévios e, infelizmente, algumas notas de pesar. Vamos começar por falar de Aurélio Pereira, que era antigo responsável pelo departamento de recrutamento do Sporting, que morreu esta terça-feira aos 77 anos, infelizmente. O antigo jogador dos Leões tornou-se treinador no Futebol Benfica, antes de regressar ao Sporting, no qual criou e liderou o departamento de recrutamento e formação, e desde já deixar então aqui esta nota de pesar a uma pessoa bastante importante para o mundo do futebol. E outra notícia que também nos chegou, basicamente também assim em espécie de última hora, quando estávamos a combinar os temas, foi a perda então de Carlos Matos Gomes, o coronel que fez parte do movimento dos Capitães de Abril, que liderou a Revolução de 25 de Abril de 1964. Faleceu aos 78 anos. A informação foi partilhada pela família de Matos Gomes no perfil do Coronel no Facebook, e aqui, infelizmente, no mês em que se celebra a liberdade, ou num dos meses em que se celebra a liberdade, infelizmente termos perdido uma das pessoas que também que foi bastante importante na altura da Revolução, é uma perda bastante grande, e aqui, obviamente, que eu deixo também as notas de pesar para todos os familiares e amigos de Carlos Matos Gomes. Então ficam aqui as notas de pesar. Antes de mais, bom dia, Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. E o André analisou perfeitamente, enfim, não é uma grande análise, mas analisou perfeitamente esta situação em relação ao Coronel Carlos Matos. É uma pessoa de Abril, é um dos capitães de Abril, é uma pessoa que nos ajudou com o 25 de Abril, e só por isso merece ser recordado eternamente, porque é uma pessoa que nos permite a nós os dois estarmos aqui, mas a todos nós podermos dizer, de estar em liberdade. Nós agora podemos criticar o governo que lá está, graças a pessoas como o Coronel Carlos Matos e Aurélio Pereira, acima de tudo, o maior de todos nesta questão do desporto de formação em Portugal. Eu, entre outras pessoas, entre outros jogadores, eu reconheci um tal de Cristiano Ronaldo. Não sei se vocês sabem, não sei, eu acho que o André está aqui a sinalizar, acho que também já ouviu falar dele. Por isso é incrível a história dele. Todos os jogadores que passaram pela formação do Sporting falam dele e têm elogios para ele, e inclusive adversários têm elogios para ele. Por isso é uma peça importante da história do futebol em Portugal que se perde, e do desporto em Portugal que se perde. E aqui também, infelizmente, continuando nas notas menos positivas, Eric Dane, o ator conhecido entre outras participações como Anatomia de Grey e Euforia, neste momento está a lutar contra uma doença degenerativa sem cura, a ela também conhecido como esclerose lateral amiotrófica. Infelizmente é uma doença degenerativa, no entanto o ator mostra-se positivo dentro daquilo que é possível, agradecendo à família e agradecendo podendo continuar a trabalhar. Pede aqui que as pessoas não entrem e não invadam a sua vida pessoal e da sua família, completamente compreensível. Darmos aqui só esta nota e dizer e dar um abraço de força. Infelizmente é uma doença sem cura, mas que é importante alertarmos e estarmos com cuidado em relação a esta doença e percebermos que é muito isto. O que nós podemos fazer é dar o abraço, força e esperar que corra tudo pelo melhor. Sim, faço minhas as palavras do Francisco neste caso, e é exatamente ter esta pequena empatia para com estas pessoas, e não é por ser uma figura pública que nós devemos exatamente estar a entrar na vida delas e querer saber exatamente tudo, não. Acho que devemos só saber aquilo que exatamente as pessoas querem partilhar, e é como o Francisco diz, é deixar aqui um abraço de força para esta doença tão infeliz que é a esclerose lateral amiotrófica, e obviamente esperar que o ator e infelizmente todas as pessoas que têm a doença que passem sempre esta fase da vida da melhor forma e de uma forma mais positiva. Agora vamos ter aqui alguns pontos um bocadinho mais positivos, e aqui uma nota bastante rápida para a estreia, que neste caso nós estamos a gravar, ainda não estreou o episódio, mas quando o programa for para o ar, o episódio já estreou e nós infelizmente ainda não o conseguimos ver, mas basicamente estreia hoje da Last of Us, a segunda temporada da série The Last of Us, do jogo, do tão conhecido e aclamado jogo da PlayStation. Portanto, uma história que conta basicamente a tentativa de sobrevivência da humanidade, onde uma pessoa apenas simplesmente ficou imune ao vírus que existia naquele planeta, que assolou o planeta naquele jogo. Portanto, estreia hoje a segunda temporada, e nós deixamos aqui a nota para quem quiser ir ver
quem quiser, devem mesmo ir ver, porque é realmente uma boa série. Quem quiser e tiver a oportunidade de jogar, peço desculpa, também pode ir jogar, mas se quiserem e preferirem ver a série, vejam então esta segunda temporada. Quem não viu a primeira temporada, não sei o que é que esteve a fazer durante este ano, mas aproveitem, vão ver. E obviamente que isto acaba por ficar aqui um bocadinho entre mim e o Francisco, um bocadinho no coração, porque é um jogo que nós adoramos bastante. Mas fica então aqui esta nota. Aproveitem, vejam e divirtam-se. Aproveitem a vida, basicamente. Assim, eu tenho a dizer que eu sou aquilo que se chama fanboy de poucas coisas e The Last of Us é uma delas, é uma série espetacular, é um videojogo espetacular, uma série espetacular, espetacular, usando aqui o eufemismo em termos de elogio, e acredito que a segunda temporada vai ser boa. Infelizmente não vou conseguir ainda ter visto o primeiro episódio, mas esperemos nós que para a semana uma coisa é certa, vou já ter visto o primeiro episódio, e o segundo esperemos nós, e por isso esperemos que vá a série que continue a grande dimensão tanto da série como do jogo. E agora passando para o ponto prévio que vai deixar muita gente feliz, que é o ponto prévio em que eu digo que não percebo nada disto. A equipa feminina do futebol do Benfica sagrou-se pentacampeã nacional e eu digo aqui que não percebo nada disso, tendo em conta aquilo que disse dia 26 de agosto do ano passado, quando a seguir à equipa feminina do Benfica ter perdido a Supertaça, eu fiz uma análise ao mercado de transferência da equipa feminina do Benfica e perspectivei a sua época, sendo o profeta da desgraça completa e que não se ia ganhar nada. Certo é, ganhou a Taça da Liga, ganhou o campeonato, está bem posicionado, no sentido que está na meia-final, para poder disputar a final da Taça de Portugal, e isto afinal correu bem. Afinal, isto correu bem e eu assumo aqui, faço aqui a minha penitência perante a Filipa Patel e perante as atletas do Benfica, que recordo naquela altura eu nunca as critiquei, e em relação à direção do Benfica, isso já não, continuo com a mesma opinião. Mas eu continuo com uma opinião formada sobre esse assunto, que é um mercado de transferências como aquele que aconteceu e como poderá acontecer a seguir, é arriscar muito sem necessidade. Quem acompanhou a equipa percebeu isto, percebeu que a equipa não esteve ao nível dos outros jogos, conseguiu. É que o Sporting também teve muita incompetência própria e a equipa do Sporting Braga também. Mas para ser campeão, para se ganhar competições, tem que se ter competência e tem que ser mais capaz que as outras. Isso nunca se discute. E esta equipa feminina do Benfica foi. Volto a dizer, há um grupo que precisa de ser alargado se o Benfica quer, como diz, competir em todas as frentes. Isso é claro que toda a gente percebe isso. Por isso, eu espero que a direção do Benfica perceba que o investimento tem que ser continuado, aumentado, porque agora vai diretamente para a fase da Liga dos Campeões Feminina, porque vai ser igual à Liga Masculina, com menos equipas, mas igual, e o investimento tem que ser maior, o investimento tem que ser sério e tem que se continuar com este investimento. Volto a repetir aquilo que disse aqui. Faço a minha penitência por ter falhado de forma escandalosa todas as minhas previsões. Parabéns à equipa feminina do Benfica por ter conquistado este peso de campeonato, a primeira equipa da história do futebol no Benfica a conseguir fazer isso. Muitos parabéns a esta equipa, mas atenção à direção e ao rumo que se vai levar. Sim, aqui volto a fazer as minhas as palavras do Francisco, dar principalmente os parabéns à equipa feminina do futebol do Benfica por este pentacampeonato e tão incrível pentacampeonato que foi. Eu na altura acho que simplesmente só falei mal da direção porque lá está, na altura não acompanhava tanto também o futebol feminino e não reparava bem como é que Filipe Patão atuava neste caso no comando técnico do Benfica, mas no final das contas ganharam, como o Francisco disse, a Taça da Liga, que estão a ganhar agora o campeonato, estão a jogar as meias finais, se não estou em erro, da Taça de Portugal, por isso vamos ver o que é que o caminho do Benfica, até, neste caso do feminino, nos dá até ao fim da época, provavelmente voltaremos aqui a falar da Taça de Portugal feminina, vamos lá ver é que clube é que teremos aqui que foi o vencedor. Como último ponto breve, antes passarmos para os temas, vamos falar rapidamente de uma coisa que aconteceu aqui bem perto de mim, na zona de Alcafaz, que pertence também aqui ao Conselho de Mangualde. Neste caso, 25 cães morreram na tarde deste sábado num incêndio que destruiu um hotel canino em Alcafaz, como eu disse no Conselho de Mangualde. O hotel canino albergava cerca de 60 cães e a maior parte deles conseguiu fugir e também se registaram grande parte dos feridos que estão a ser tratados por veterinários no local. Que a origem do incêndio dizem as autoridades que foi por curto-circuito. Não sei se realmente foi alguma má ligação que este tipo de canis ou de hotéis caninos tenha, como é um hotel canino, não tem tanto cuidado a ter este tipo de ligações e assim elétricas e assim pode ter causado isso, mas
Infelizmente, os 25 animais que perderam a vida é a única coisa de lamentar. De resto, os outros que estão feridos é tentar recuperar ao máximo esses e tentar recuperar os que fugiram. Não sei se já os recuperaram ou não, mas vamos vendo então estas informações. Mas infelizmente não deixa de ser uma nota triste para uma coisa que tem tanta importância os canis no nosso país e deveriam ter muito mais investimento porque iriam ajudar imenso, pelo menos não só as cidades, mas também muitas famílias. Sim, aqui em relação a isto, não dar, não falar muito, apenas lamentar o que aconteceu. E passando aqui ao nosso tema, muito rapidamente, muito mais rápido do que este tema realmente merece, deve ter acompanhado mais ou menos o caso da violação da jovem, da menor de idade, em relação àquele grupo de influenciadores digitais, como eles se intitulam. A menor de idade, a única coisa que foi é se aconteceu que a polícia consiga provas e que eles sejam condenados. E uma coisa muito importante, é importante começarmos a perceber e pensar seriamente como país e como sociedade na questão da partilha deste tipo de vídeos, porque é uma coisa absolutamente inaceitável. Outra coisa que veio, entretanto, interligada a isto é o jogo No Mercy, ou Sem Piedade em português. Um jogo que estava numa plataforma digital para computadores, que basicamente é um jogo em que o objetivo é nós somos um personagem masculino e o objetivo é violar personagens femininas. Eu sei que isto parece uma ideia inacreditável, mas isto aconteceu mesmo. O jogo, entretanto, foi retirado, foi proibido já em alguns países, e muito bem, porque isto não jogo. Isto é outra coisa para, enfim, das questões chamadas mais 8. É absolutamente inaceitável que isto aconteça. O comunicado da plataforma da criadora do jogo é ainda pior, porque diz que está tudo bem, as pessoas têm que perceber que isto não é um fetiche que não faz mal a ninguém. A violação é um fetiche que faz mal a pessoas. Atualmente é. Por isso é absolutamente inacreditável que isto possa acontecer e esperemos que os criadores do jogo tenham um bocadinho de vergonha e noção na cara. Como diria o outro, tenham noção, é absolutamente inqualificável. E estão aqui duas pessoas a falar que gostam muito de videojogos, que são muito grandes nas coisas em relação a videojogos, mas é o chamado há limites, que é o limite mínimo do bom senso e sociedade. E este jogo ultrapassou aí muito. Sim, nós somos muito malucos até mesmo a jogar os videojogos que jogamos. Obviamente não jogamos nada assim tão grave, mas acaba por ser bastante grave este tipo de jogos ainda sair para venda e muitos dos países ainda deixarem sair para venda. Portugal foi um dos últimos países mais recentemente a proibir e a retirar da loja, neste caso que é a Steam, fazendo a publicidade do mercado, e não permitir aos jogadores que comprassem e jogassem este jogo, porque acho que é uma coisa completamente absurda e sem noção exatamente este tipo de situação e de conteúdo numa comunidade de videojogos, independentemente do jogo ser para maiores de 18 ou não, acaba por ser bastante grave e como o Francisco disse, o fator de tentar agredir fisicamente, sexualmente a alguém, como o que demonstrava neste jogo, é um problema mental e que deve ter bastante cuidado e ser tratado exatamente com as pessoas que realmente têm capacidade para ajudar nestes casos e levar este tipo de conteúdos para os videojogos, que é uma coisa que abrange muito e faz parte da vida de muita gente, acaba por ser bastante grave, e acaba por assustar este tipo de conteúdos ainda existir no nosso mercado. E está tudo dito por esta semana. Para a semana cá estaremos. Esperamos nós a voltar a estar em direto e por isso a todos, até para a semana. Até a próxima.